Então, vou fazer um exemplo aqui. Primeiro, sem usar a equação de Torricelli, e depois usando a equação de Torricelli para você poder comparar e perceber como, para situações em que não envolve o tempo, a resposta é muito mais imediata, é muito mais simples, mais direta, tá? Então, pegue a seguinte situação, né? Estou aqui na rodovia, certo? E aí tem um móvel aqui nesse ponto, tá? Ele tem uma velocidade inicial de, por exemplo, vou chamar um V0 aqui, ó, com uma velocidade inicial de 72 km por hora, tá? Aí ele avista alguma coisa por algum motivo, né? Às vezes tem um obstáculo à frente, tem um carro, né, que está se aproximando, então ele decide pisar no freio e diminuir a velocidade dele, né, até um valor, sei lá, até zero, né? Ele pisa no freio e desacelera o carro até chegar na velocidade final aqui v zero, né? Então ele parou, certo? Parou o movimento dele. Nisso, a desaceleração causada por ele, né, ao pisar no freio, foi de, vamos colocar aqui, aproximadamente, deixa eu pensar aqui, 6, né, 6 não, 5, foi de 5 metros por segundo ao quadrado. Então, eu estou considerando que a velocidade inicial aqui é positiva, como ele vai desacelerar, então minha aceleração tem que ser negativa, certo? Então é importante você ficar atento a isso. Estou considerando que o movimento dele é para a direita, logo a velocidade dele é positiva. Como nesse contexto de pisar o freio, isso envolve então que ele vai ter que desacelerar, eu tenho que interpretar esse problema logo colocando um sinal negativo na aceleração para isso corresponder a um movimento desacelerado, ok? Beleza. Aí, esses são os nossos dados. O que eu quero saber? Eu quero saber o seguinte: quanto que ele deslocou daqui até parar? Quanto que foi o ΔS dele, né? Ou se eu considerar que esse aqui é meu marco zero, né? Qual que é a posição final dele? Qual que é o S final depois do movimento dele? Aí, para responder isso, eu tenho que usar as duas funções horárias, tanto na posição quanto na velocidade. Primeiro, eu uso a função horária da velocidade, né? Só voltando aqui um pouquinho, né? Antes é importante a gente fazer a conversão deste km por hora por metro por segundo, né? Se você divide ele aqui por 3,6, né? Você já sabe que ele vai dar 20 metros por segundo. Beleza, feito isso, agora vamos lá. Se eu uso aqui ó, a função horária da velocidade, que é o quê? Velocidade final é igual a velocidade inicial, mais aceleração vezes o tempo. Eu vou ter velocidade final é igual a velocidade inicial, que vale 20, menos 5 vezes o tempo. O que eu quero saber? Eu quero saber primeiro quanto tempo ele demorou para chegar neste ponto aqui, certo? Para mim poder descobrir depois qual o deslocamento dele, né? Qual é a posição final dele, tá? Então, ou seja, quando ele chega ali, a velocidade dele, ele para. A velocidade dele é nula. Ou seja, eu quero saber o tempo para quando a velocidade for zero. Então, tenho que resolver essa equação aqui, certo? Então, vai ficar aqui, ó, 5t igual a 20. T é igual a 20, que divide 5. T é igual a 4 segundos. Beleza. De posse do tempo dele, ou seja, eu sei o tempo que ele demora para ele saindo de 72 km por hora, pare, certo? Ele demora 4 segundos para poder parar. Vou agora na função horária da velocidade, certo? Monto ela. O que é a minha função horária da velocidade? Né? Vou colocar ela aqui um pouquinho mais para cima. O que é a minha função horária da velocidade? Ela é posição final igual a posição inicial, que é zero, coloquei ele como marco zero, mais a velocidade inicial, que é de 20t, menos 5 sobre 2t ao quadrado. Então, isso aqui então vai dar 5 igual a 20t menos 2,5t ao quadrado. Se eu quero saber a posição final dele, ou seja, o deslocamento dele, uma vez que a posição inicial é zero, eu tenho que substituir esse tempo de 20 por 4 segundos. Então, eu vou ter que fazer essa conta. Ó. 20 vezes 4, 80. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 2,5 dá 40. Então, ou seja, a posição final dele, que corresponde ao deslocamento, foi de 40 metros. Certo? Então, olha o que eu tive que fazer para poder responder isso. Eu tive que fazer duas contas. Uma usando a função horária da velocidade, para encontrar o tempo que ele demora para poder parar.
A segunda, usando a função horária da posição para posteriormente, uma vez de posse da informação do tempo, encontrar a posição final dele. Agora, quantas linhas eu vou gastar se eu usasse só Torricelli? Primeiro, vamos lá, esses são os meus dados aqui, ó, vamos relembrar. Os dados são velocidade inicial, velocidade final, aceleração. O que eu quero saber? Eu quero saber isso aqui, ó, ΔS, que são exatamente os dados da equação de Torricelli. Então, olha só. Olha o quão simples vai ficar esse problema. Velocidade final é igual a velocidade inicial ao quadrado. Repetindo. Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes um ΔS. Velocidade final ao quadrado é zero, porque ele vai parar. Zero ao quadrado. Velocidade inicial ao quadrado é 20 ao quadrado. Mais 2 vezes a aceleração, que é menos 5, vezes ΔS, que é incógnita. Então vai ficar aqui, ó, 0, 20 ao quadrado, 400. 2 vezes menos 5 é menos 10, ΔS. Então, manipulando aqui, vai ficar 10 ΔS igual a 400. ΔS, então, é 400, que divide 10. ΔS, então, é 40 metros. Olha o quão imediato, o quão mais rápido, útil, fácil foi aplicar a Torricelli. Ok? Eu tive com uma equação só, cheguei na resposta. Lá eu precisei usar 2 equações, certo? Então, de novo, quando é que é relevante, quando é que é útil e importante usar a Torricelli? Quando você, aqui é a Torricelli, quando você não tem a informação do tempo, né? Na ausência da informação do tempo. Na ausência da informação temporal. Então, esse é o momento em que Torricelli pode ser uma opção, uma alternativa. Beleza? E aí, pessoal, agora a gente fecha o conjunto de 3 equações que a gente pode trabalhar. Então, função horária da velocidade, função horária da posição e equação de Torricelli são as 3 equações que vão caracterizar o MR e o V. Tá? Então, agora você tem subsídios para resolver qualquer problema de MR e V.